E a gente pode começar a refletir nessa bela manhã a questão da forma que nós temos que perceber que às vezes nós temos que sair daquela zona de tranquilidade para poder buscar alternativas que valham realmente uma perspectiva de um futuro diferente, né? Então me recordo muito bem quando pequeno, né? Eu fui aluno da minha mãe como jardim, depois passei pela alfabetização. Na sequência, minha mãe, por questões financeiras, me matriculou num colégio que era perto de casa, no qual nele fiz a primeira e segunda série. E lá, ela percebeu que o meu desempenho escolar estava muito baixo. Era um colégio público, mas não necessariamente por isso, né? E ela percebeu que o meu desempenho estava muito baixo. E ela tomou uma decisão muito importante na vida dela, que me afetou também, que foi ela decidiu costurar, receber algum dinheiro por fora a mais, porque meu pai também tinha uma restrição muito grande financeira, né? Nós éramos 4 filhos, né? E ela decidiu investir no seu filho. Então, uma decisão muito importante dela, que afetou a mim diretamente, e ela me conduziu para um colégio que ela conhecia, a dona. Minha mãe era professora, como eu disse, né? Eu estudei com ela no jardim. E me levando a esse colégio para fazer a terceira série, né? Fui fazer uma prova, e essa prova eu não esqueci. Me marcou bastante. Não sei porquê, me marcou muito. Porque ela me levou lá, ao fazer a prova, eu não sabia, eu não entendia as perguntas. Eu escrevia coisas sem ter a percepção do que estava sendo perguntado. Eu simplesmente escrevia o que eu achava que devia escrever. E essa prova eu nunca esqueci, né? E a diretora do colégio falou assim: o seu filho não tem condições de estudar aqui, porque ele está realmente muito fraco. E minha mãe falou para ela mais ou menos nas seguintes palavras: falou assim, não se preocupe, ele vai acompanhar, porque eu vou estar muito perto dele. Eu vou me dedicar realmente à acomodação dele ao seu colégio. Eu me recordo que eu tirei notas vermelhas. Eu tenho essa caderneta de estudos até hoje, né? E eu comecei com notas vermelhas, algumas notas azuis, né? Antigamente era assim, né? Quem tirava um grau abaixo, se não me engano, de 5, e aí você tinha essa diferenciação de cores nas notas, na caneta, escrito na cadernetinha do aluno. Enfim, e aí eu comecei, né, com esse ano letivo, né, passei a subir o nível, minha mãe perto de mim, me orientando e tentando fazer com que eu captasse os ensinamentos passados no colégio. E eu consegui entrar na regularidade e até com algumas notas também muito boas no colégio, de forma que foi um ano de transformação para mim. Então, a gente considerar sempre a transformação como algo extremamente importante nas nossas vidas, onde quer que nós estejamos, no nível de vida que seja, né? Isso é fantástico, porque pode realmente tirar você de uma condição anterior não tão favorável para uma mais favorável. E no meu caso, né, foi ali talvez a chave da virada, porque dali, né, ao acabar essa terceira série nesse colégio,
minha mãe falou: agora você vai estudar com uma amiga minha, porque ela é professora da 4ª série. Era um colégio extremamente simples, pequeno, mas ela conhecia, ela era muito amiga dessa professora, né? O nome dela é Dalete Moreira. E eu cheguei lá, uma professora extremamente detalhista, ficava em cima da gente, muito trabalho, muita escrita, muita tarefa, muita coisa, e eu fui correspondendo, eu fui dando resposta, eu fui crescendo cada vez mais. Então, lembro que ela brincava muito, que a minha letra era pequenininha, né? Então ela brigava muito porque tinha dificuldade de ler o que eu escrevia, mas depois eu aumentei a minha letra, o tamanho da letra. Mas enfim, e aí esse ano foi muito importante, porque ele me fortaleceu, né? E minha mãe tomou uma outra decisão de nova transformação, né? Ela tinha colocado que eu deveria tentar, né, ingressar no Colégio Militar do Recife e que eu devia fazer um curso preparatório, né? Então minha mãe e meu pai falaram assim, apesar da dificuldade financeira que existia, repito, né, no meu caso especificamente, né, enfim, decidiram colocar num cursinho chamado Dona Norca, lá em Boa Viagem. Era uma senhora gaúcha que dava aulas para em torno de 20 alunos aproximadamente, para fazer o preparatório para o concurso que entraria no Colégio Militar do Recife. E assim foi. Então foi um ano extremamente difícil, né, também porque era muito aprendizado, muita dedicação, muito tempo, né? E a felicidade, né? Nesse colégio, é como se fosse a 5ª série, só que eu ia fazer uma prova para o Colégio Militar que era para a 5ª série. Então seria um ano da minha vida em que foi um preparatório que talvez seria perdido, né? Quando na verdade depois a gente ficou sabendo que teria um colégio que aceitaria a gente na 6ª série. Mas enfim, caso não passasse no Colégio Militar. Estudamos muito. Ela tinha cadeiras chamadas cadeira A, B, C, D, né? Que eram as cadeiras que como se fosse uma classificação dos alunos pelo resultado das provas que estavam fazendo. E dificilmente eu estava na A, mas eu sempre estava na B e na C, né? Acredito que eu tenho ido para D uma vez. Mas enfim, nós conseguimos concluir Dona Norca, uma pessoa maravilhosa, né? E fizemos um concurso no final do ano para o Colégio Militar do Recife e passamos, né? Então foi um orgulho muito grande, porque o Colégio Militar é um colégio que você paga um valor relativamente baixo, né? Então isso ajudava muito a minha família, e eu estava num colégio, me marcou bastante. Foram 4 séries no ensino fundamental e 3 séries no ensino médio, né? Antigamente chamado de científico. Então, essa mudança de transformação que mamãe me provocou à época, eu consigo refletir como sendo algo muito importante para a gente fazer conosco mesmo e com nossos filhos, enfim. Isso serve como aprendizado, porque muitas vezes é o esforço que vai trazer essa resposta, essa volta, né? Essa possibilidade de abertura de oportunidades nas nossas vidas, de todo jeito, né? De todo espectro, né? Seja no conhecimento escolar, seja no conhecimento profissional. Então, essa fase eu considerei muito importante, porque
houve de alguma forma, ainda que eu fosse uma criança ou um adolescente, sem a maturidade, né, que eu tenho hoje, mas de um lado houve o papel dos pais no sentido de proporcionar a possibilidade da mudança. De outro, houve o meu papel no sentido de que, entendendo e enxergando que os pais estavam se esforçando para que você tivesse um futuro melhor, eu acreditei que se eu estudasse da forma que eu pudesse, com a perseverança de superar todos os desafios, isso em algum momento vai trazer resultado, né? Então essa relação, né, do desenvolvimento da conexão de você com aquilo que você de fato está fazendo, pode sim te proporcionar, né, uma vida diferente, né? Agradeço muito aos meus pais por estarem perto, porque o objetivo deles não era me pressionar apenas para me desgastar e ficar transtornado com qualquer condições, como se fosse dinheiro a qualquer custo. Não, não é isso. É diferente, é realmente diferente. É você saber que em casa você tem um suporte familiar e um suporte emocional, porque jamais fomos conectados ao dinheiro de uma forma fria, de uma forma bruta, de uma forma apenas ter o dinheiro para dizer que tem dinheiro. Não, muito pelo contrário. A nossa humildade, a nossa relação de entender o que é a vida real e saber que ela sim, existe o capital, o dinheiro, mas para que ele possa te proporcionar uma vida melhor, tranquila, né? Isso é importante no sentido de que tudo não é dinheiro. O dinheiro sim é importante, mas apenas para te trazer uma condição melhor, uma condição digna de viver. Então essa condição digna de viver é que a gente tenta passar para os nossos filhos. Então o meu filho teve a minha história, ele teve o meu papel junto com a minha esposa no sentido de desenvolvê-lo da melhor forma possível, que não adiantava que ele se desenvolvesse, mas ele fosse uma pessoa estressada, ansiosa, de índole, com desvio de conduta. Não, porque o dinheiro é tudo. Não, não aceito. E dessa forma eu não quero, dessa forma eu não concordo. Eu acho que nós temos que ter, para não falar tenho certeza, uma linha de ação que seja de honestidade e propósito, de honestidade consigo mesmo, para que você possa se desenvolver e ser feliz. Então eu diria que sim, sempre é possível, né? Sempre é possível a gente se transformar. Então acredite que tudo na vida é possível. Agora, há o esforço envolvido. Isso não tem a menor dúvida sobre isso. Tá certo? Espero que essa mensagem, essa bela manhã, lhe faça refletir, lhe faça pensar de que sempre podemos fazer algo melhor. Sempre podemos fazer algo diferente. Então acredite, se o meu filho hoje está vindo agora fazer a faculdade de medicina, é porque ele entendeu o aprendizado que nós tentamos passar para ele. Importância do desenvolvimento dele como busca da transformação da vida dele. E é assim que a gente tem que fazer com nossos pares, com nossos amigos, conosco mesmo. É o nosso desenvolvimento. É essa busca sempre. Tá certo? Então, um bom dia e sigamos em frente.